Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre o que as bancas consideram certo. E agora nós vamos falar sobre chave primária, quando falamos sobre bancos de dados ou sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tem lá a ideia do conceito da chave primária. Vamos ver o que as bancas dizem sobre isso? Acompanha comigo. Uma chave primária é um campo ou um conjunto de campos que diferencia cada registro de todos os outros. Isso aí o KPMG acabou dando como certo numa questão sobre chave primária. Então, para entender isso, acompanha comigo. Quando a gente fala que uma chave é primária num banco de dados, uma primary key, é de fato uma chave que identifica de forma exclusiva cada um dos registros em uma tabela de um banco de dados. Por exemplo, vamos imaginar que as chaves primárias sejam utilizadas para facilitar a vinculação de informações em tabelas separadas e sempre com uma recomendação que se tenha uma chave primária em cada uma das tabelas do banco de dados. Pegando um exemplo mais prático ainda, imagina aqui que eu tenho a tabela clientes e nessa tabela clientes eu tenho vários campos, como o campo para preencher nome, e-mail, cidade, estado e telefone. E eu decidi como chave primária dessa tabela clientes o campo nome. Isso significa que nessa minha tabela clientes eu não posso ter nenhum campo, nenhum nome que seja de forma repetida, igual ao outro. Por exemplo, não poderia ter dois José Rodrigo, e aí tem um outro registro nessa mesma tabela que é José Rodrigo. Nesse meu caso não poderia. Por que não poderia? Porque eu defini como chave primária o campo nome, e aí eu estou dizendo que só pode ter um nome com aquele registro, mas não pode ter outro nome igual nesse mesmo campo nome dessa tabela clientes. Alguém poderia dizer assim, professor, mas se eu tivesse dois nomes iguais e tivesse que registrar nesse banco de dados? Então eu teria que criar aí um outro campo chamado código, por exemplo, e definir como chave primária o campo código, porque aí eu até poderia ter dois nomes iguais, só que com códigos diferentes, porque eu defini como chave primária o campo código. Mas quando eu digo que eu defini um campo como chave primária, eu estou identificando esse campo de forma exclusiva. Aqui, por exemplo, se a gente pegar esse campo curso, eu defini como chave primária aqui o campo curso da tabela cursos. Então tem a tabela cursos e ali tem o campo curso que é a chave primária. Quer dizer, não pode ter dois cursos com o mesmo nome nessa tabela. Já ali onde eu tenho a tabela matrículas, eu defini como chave primária, eu decidi que é o campo código matri. Isso quer dizer que não pode ter duas matrículas com o mesmo código nessa tabela, porque o campo chave primária, ele identifica de forma exclusiva aquele registro naquele campo. Bem, agora já sabemos disso, vamos fazer mais questões. Olha o que essa outra questão da mesma banca, KPMG, disse sobre chave primária. A chave primária também permite relacionar duas tabelas para evitar a duplicação de dados. Perfeito, uma das grandes razões da chave primária não é somente a identificação exclusiva, é claro, daquele registro naquele campo, mas também a possibilidade de criar relacionamento entre as tabelas e isso facilitar muito o acesso aos dados na tabela, justamente por evitar duplicações de dados desnecessárias. É uma função da chave primária também. Olha outra questão agora da FGV, que disse assim, em relação a bancos de dados relacionais, analise as afirmativas abaixo. E a resposta da banca da FGV para essa questão dizia, uma chave primária identifica um registro de forma única, não podendo eventualmente assumir o valor nulo. Bem interessante essa questão, porque além de trazer o que a gente já sabia, que a chave primária identifica o registro de forma única, como lá em código matri, não poderia ter duas matrículas com o mesmo código, lembra? Porque código matri era a chave primária, isso identifica aquele campo e aquele registro naquele campo de forma exclusiva. Mas aqui diz, não podendo eventualmente assumir valor nulo. Isso é interessante, quando a gente define que um campo é uma chave primária, não é aceito valor nulo. Não posso construir lá eu construo uma tabela de um banco de dados, definir como chave primária código matrícula, isso quer dizer que quando eu for fazer o registro, não posso deixar código matrícula com valor nulo, eu vou ter que preencher um valor, porque a chave primária não pode eventualmente assumir valor nulo, tem que ter um valor válido, não pode ser um valor
nulo na chave primária. Bem, vamos ver outra questão aqui do IBFC que diz assim: assinar F falso ou V verdadeiro para cada afirmação referente à chave primária e chave estrangeira de um banco de dados relacional. E aí, o IBFC deu como resposta certa para essa questão, em um dos itens, deu como verdadeiro, dizendo: em chaves primárias não podem existir valores nulos, como acabamos de ver aí na questão anterior da FGV. Essa do IBFC também confirma isso. Uma chave primária não aceita valor nulo, tem que ser um valor válido. Bem, vamos a mais uma questão. Considere a seguinte sentença a respeito de chaves primárias, e a resposta da banca disse assim: chaves primárias podem ser simples ou compostas. Aí é um ponto importante, pessoal. Uma chave primária é considerada simples quando ela é formada por apenas um campo. Agora, existe sim a possibilidade de implementar uma chave primária composta. Existe. É quando nós usamos 2 ou mais campos para formar uma chave primária. Por exemplo, eu poderia formar uma chave primária com a união do campo código com o campo nome. E aí a união do campo código com o campo nome formam a minha chave primária. Isso é uma chave primária composta. Então a chave primária simples é aquela que utiliza um campo só como chave primária. E a chave primária composta é aquela que usa 2 ou mais campos para formar a chave primária. Então ótimo aí a questão, porque dizia chaves primárias podem ser simples ou compostas. Perfeito. Simples quando usa um campo só e composta quando usa mais de um campo para formar aquela chave primária. Pessoal, sobre esse assunto de chave primária, aí vimos várias questões interessantes no universo dos bancos de dados. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando das nossas séries de aulas sobre o que as bancas consideram certo nas provas de informática para concurso. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!